Nova aquisição da SLC Agrícola. Será que valeu a pena? Será que irá gerar bons frutos ou prejuízo no futuro? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar desde o início, que gera engajamento e me ajuda a levar esse vídeo para novas pessoas. Então vamos lá, sem enrolação. O aviso de sempre, conteúdo puramente educacional e informativo, até porque não tem essa ação na minha carteira, mas ela está sempre no meu radar. Então vamos lá. SLC Agrícola. Mostrar um pouquinho da empresa para vocês, a composição acionária da empresa, 55,13% encontra-se na mão de controladores e pessoas ligadas, e 43,8% encontra-se em circulação. Porém, há um disclaimer, porque 5,36% encontra-se na mão de uma pessoa, esse Guilherme. Então, quando você vai pegar o montante que realmente encontra-se em circulação, você tem que fazer a retirada dos 5,36%, ficaria em torno de 38,44%. Então, realmente não é uma quantidade substancial de ações que encontram-se em circulação. Para entender um pouco do ciclo de produção da SLC Agrícola, eles deixam bem explicado no site que o início começa em novembro e dezembro. Aí depois, em janeiro, que começa o ano 1, onde eles vão fazer o planejamento, a compra dos insumos e o recebimento. Então eles vão fazer a preparação da soja, que podem ser 3 plantios, o milho apenas 2 safras e o algodão também 2 safras. E entre os meses de setembro, passando o ano completo, até outubro do ano seguinte, é onde será feita a preparação do solo, plantio, trato, colheita, beneficiamento e expedição. Então é assim que eles fazem toda a preparação, a venda, o plantio da soja, do milho e do algodão. Aqui na apresentação do terceiro trimestre de 2024, eles deixaram como que encontram-se os plantios das commodities. O algodão 2024-2025 ainda não estava plantado. Aqui a gente observa que eles iriam iniciar em janeiro, provavelmente já iniciaram essa plantação, porque seriam para janeiro de 2025. A soja estavam com 77,5% plantado, provavelmente já finalizaram a plantação. E o milho, que estava 0% plantado, também foi para fevereiro. Provavelmente, atualmente, todos estão 100% plantados. Safra 2022-2023. Área plantada. Aqui vocês podem ver que em verde encontra-se o algodão primeira e segunda safra, em amarelo, em laranja a soja e em amarelo o milho e outras culturas em azul. A gente percebe que no ano de 2022-2023 foi bem próximo. O ano de 2023 foi de 674.300 hectares plantados. E em 2023-2024, a previsão de área plantada seria um pouco menor, em torno de 25 mil hectares a menos. A área de 2023-2024, a previsão seria de 651 mil hectares plantados. Pessoal, deixei esse gráfico para que vocês possam verificar quando vocês têm ações em carteira que tem commodities na venda, o foco tem que ser no valor das commodities. Deixei o gráfico aqui de algodão, soja e milho para vocês verificarem. O algodão em verde, a soja em laranja e o milho em azul. Perceba a correlação dos últimos 5 anos entre esse gráfico e o gráfico da SLC Agrícola na Bolsa de Valores. Perceba que essa é a cotação padrão, que seria a cotação em tela que você verificaria, sem os dividendos, não considera o valor dos dividendos. Então, você verifica que em 2022 houve um aumento substancial de todos os preços, principalmente devido à crise sanitária, e após 2022 está tendo uma baixa bem grande. A gente percebe que houve em torno de 50% de redução do valor. A SLC Agrícola não perdeu tanto esse valor, porque vem fazendo um bom trabalho, mas você percebe a correlação bem interessante entre os dois gráficos. Retorno aos acionistas. Nos 9 meses de 2024, a SLC Agrícola pagou 423 milhões em dividendos. A gente verifica que 423 milhões dividido pelo número de ações dá 0,96 centavos por ação. Na cotação de 19,80, que foi a cotação em 30 de 4 de 2024, ou seja, a data com da empresa,
foi um dividend yield de 4,8%. Aqui a gente percebe como que é feito os pagamentos de dividendos JCP e bonificação da SLC Agrícola. Eles pagam 2 vezes por ano, em maio e em dezembro. Em maio foram dividendos e bonificação. Em dezembro eles pagam JCP para complementar o imposto de renda, para fazer abater o imposto de renda. Então são 2 vezes por ano. A média dos últimos 5 anos foi de 5,25%, um dividend yield interessante. Porém, pessoal, é o que eu sempre falo para vocês, verifiquem o preço da ação, principalmente o gráfico de preço sobre lucro, porque não é porque é uma ação boa que você paga qualquer preço vale a pena pagar. Se você pagar qualquer preço, você pode ter um dano imenso no seu capital. Perceba que o preço sobre lucro dessa ação sempre esteve em valores um pouco mais altos. Nos últimos 10 anos foi de 14,39 e a média da empresa foi de 11,17. O preço sobre valor patrimonial também não se encontra baixo. A média da empresa foi de 1,9, porém vem subindo de acordo com os resultados da empresa. A SLC vem fazendo um trabalho muito bom. Perceba que a receita cresceu de 2014 até 2022, uma leve queda principalmente pelo preço das commodities, conforme havia falado para vocês, o mesmo aconteceu com a margem de lucro. E o gráfico de lucro e cotação. A gente percebe que em 2022, 2023 houve um salto no lucro e, consequentemente, na cotação, e com a baixa no lucro, a cotação também desceu. Porém, a gente percebe que a cotação vem aumentando, que pode ser que o mercado esteja enxergando que o lucro da SLC pode voltar a subir. E aqui um trecho da minha planilha pessoal da SLC Agrícola, atualmente um preço sobre valor patrimonial de 1,7, o lucro líquido projetado para 2024 de 629 milhões. O quarto trimestre de 2024, eles soltarão o resultado na quarta-feira próxima, dia 12/3. Então eu mantive o lucro líquido de 2024 e o esperado para 2025. O PL projetado seria de 13,41 e a média dos últimos 10 anos 14,39, o que estaria 6,8% de desvio. O desvio não é tão grande. E um dividend yield projetado com um payout de 70% de 5,22. E aqui a notícia que eu queria ler para vocês, pessoal. A SLC anuncia a compra da Sierentes Agro Brasil por 135 milhões de dólares. A SLC informou ao mercado que assinou o contrato para a compra da Sierentes Agro Brasil por 135 milhões de dólares, cerca de 777,6 milhões, sendo pagos em 3 parcelas, 60% na data do fechamento da transação, 20% em 30 de abril de 2026 e 20% na mesma data em 2027. Um trabalho interessante que a SLC fez de dividir em 3 vezes, em 3 parcelas, os pagamentos em 3 anos diferentes, para você diluir o pagamento que você tem que fazer. A Sierentes atua na produção de soja, milho e outros produtos agrícolas, bem parecido com o que a SLC faz atualmente. E conforme o comunicado, a operação é 100% em áreas arrendadas, localizada nos estados do Maranhão, Piauí e Pará, totalizando 96 mil hectares físicos. A SLC pontuou que parte dessas áreas tem aptidão para realização de segunda safra, totalizando um potencial de 135 mil hectares plantados. Como você pode fazer uma segunda safra nos mesmos hectares, pessoal? Você calcula hectares a mais de uma certa forma fictício. É porque você vai fazer uma segunda safra no mesmo local. E aqui alguns detalhes da compra da SLC. Cerca de 33 mil hectares físicos já possuem proposta vinculante para aquisição dos direitos de operação pela empresa Terros. Essa operação com a Terros deverá ser precedida de uma cisão parcial da Sierentes Agro Brasil, valor aproximado de 191,2 milhões. Quando a gente pega o valor que a SLC pagou de 777 milhões e tira o que já está vinculado para a venda, na verdade o que a SLC pagou foi de 586 milhões. E essa foi a segunda maior transação da história da SLC Agrícola. Eles ainda informam que vão operar indiretamente 63 mil hectares físicos e em torno de 100 mil hectares de área plantada, conforme falei, devido ao segundo plantio. O controle da operação da SLC deverá ocorrer a partir do dia 1º de julho e permitirá à empresa um crescimento de 13%
sobre a área plantada na safra 24/25. E aqui algo interessante, o relatório do BTG Pactual, que eles colocaram que o valuation parece atraente e reforça o modelo da SLC. Mesmo sob premissas conservadoras, a transação parece atrativa. Se assumirmos que a SLC pode gerar um EBITDA de 2,5 mil por hectare nessas terras, 34% abaixo da estimativa, isso resultaria em um EBITDA adicional de 250 milhões, implicando em um múltiplo de aquisição de apenas 2,3 vezes EV sobre EBITDA, menos da metade do múltiplo de negociação da SLC, que é de 4,9 vezes EV sobre EBITDA para 2025. Pessoal, gostaria de deixar um disclaimer desse EV sobre EBITDA. O que é o EV? É o Enterprise Value ou valor de empresa, que é calculado da seguinte forma: é o valor de mercado da empresa, que é o preço da ação vezes o total de ações emitidas, mais as dívidas, menos a disponibilidade que há em caixa. E o EBITDA é a sigla em inglês para lucro, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o seu lucro operacional. E o que esse indicador quer dizer para a gente? Essa terra que a SLC acabou de comprar pode gerar um EBITDA de 250 milhões. Conforme havia falado, na verdade, a SLC pagou 586, porque uma venda já está programada. Então, quando você divide o que foi pago de 586 pelo EBITDA que pode ser gerado, de 250 milhões, você vai ter um valor de 2,3 vezes. Ou seja, se você gerar esse mesmo EBITDA de 250 milhões, em 2,3 EBITDAs, você consegue adquirir mais terras. Você paga essa terra que você já comprou. Então, aparentemente, seria uma transação interessante que a SLC está fazendo. Uma transação que pode gerar bons valores e colher retorno no futuro. E aqui eu queria deixar um disclaimer. A SLC, assim como as empresas de commodities, são empresas de longo prazo. Você tem que ter uma visão de longo prazo, porque às vezes você fica 10 anos esperando, coletando ações, comprando em bons preços, e depois em 5, 6 anos o preço da ação explode, paga dividendos bons, e aí você consegue coletar o lucro de 15 anos. Mas é para quem tem paciência, para quem pode esperar, para quem está olhando patrimônio, portfólio para longo prazo, tem que ter muita paciência nesse tipo de ação. Mas realmente a SLC vem fazendo um ótimo trabalho e vem surpreendendo. Então é isso, pessoal. Queria comentar um pouco dessa notícia da SLC, vamos ver no futuro se foi uma boa compra, se realmente valeu a pena. No mais, peço para curtir e comentar o vídeo. Deixo meu grande abraço e um ótimo final de semana.